E aí galera, bora para mais uma live. Simbora para mais uma live. Simbora para mais uma live. Hoje, terceiro dia do nosso propósito. Vamos aguardar a galera entrar aí pra gente começar. Bem-vinda, Jaqueline. Bora para mais uma live. Boa tarde, tudo bom? Só aguardar a galera entrar e a gente já começa a nossa live. Ai, ai. Só aguardar mais um pouquinho, a galera entrando e a gente já começa. Bem-vinda, Thalita. Tudo bom? Vamos nós para o terceiro dia de 21 dias. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 25. A parábola das virgens prudentes e das virgens insensatas, né? Que eles dizem que é Lucas. E ontem nós falamos sobre talento, sobre como descobrir seu talento, como manifestar o seu talento. E hoje a gente vai falar sobre a parábola em si. Ela fala muito sobre você estar preparado. Bem-vindo, Moisés. Bora aguardar a galera entrar e a gente já começa. Clica aí nesse aviãozinho, manda para mais 3 pessoas para que elas possam estar conosco hoje, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Só aguardar mais um pouquinho e a gente já começa. Como sempre, eu coloco a música para tocar, aguardo terminar a música. Talvez eu não deixe terminar tudo e a gente já começa. Ah não, tranquilo. Tranquilo, cara. Tranquilo. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Então hoje nós vamos falar sobre Mateus 25:2. Mateus 25:2, que é sobre a parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 insensatas. Em algumas traduções você vai ver 5 loucas. E é muito legal você entender isso daqui, porque tem muita coisa que a gente pode tirar para trazer para a área aplicável da nossa vida. Vamos lá então. Primeiro, o versículo já começa dizendo que havia 5 prudentes e 5 insensatas. E aí vem uma pergunta: você é insensato ou você é imprudente? Você é insensato ou você é prudente? O que é insensato? Insensato é aquela pessoa, como eu já disse várias vezes e repito aqui, insensato é aquela pessoa... Insensato é aquela pessoa que sabe o que fazer, mas mesmo sabendo o que fazer, não faz. E toda pessoa que sabe o que fazer e não faz, ela simplesmente não avança. A maioria das pessoas, elas são insensatas, porque elas sabem o que elas têm que fazer, só que elas acabam não tomando atitude. Vou te dar um exemplo. A pessoa, ela sabe que ela precisa emagrecer. Então, para ela emagrecer, o que ela precisa fazer? Ela tem que ir para academia, ela tem que procurar um nutricionista, ela tem que ajustar a sua alimentação, ela tem que fazer um treino. A pessoa, ela sabe, só que ela não faz. E por que ela não faz? Porque ela não quer? Às vezes não, porque existem bloqueios internos que impedem também essa pessoa de fazer. Como, por exemplo,
essa pessoa já tem uma vida, um hábito instalado nela há mais de 10 anos. Então, essa pessoa gira em torno desse hábito, desse mau hábito. E esse hábito que direciona essa pessoa. A pessoa já está tão acostumada àquilo que ela faz as coisas no piloto automático. É como se fosse um The Walking Dead, virou tudo zumbi. Não é a pessoa que manda mais nela, ela simplesmente vive a vida no piloto automático, ela faz tudo no automático. Quando ela desperta? Quando ele desperta? Quando acontece alguma coisa ruim, aí a pessoa desperta, entendeu? Então o insensato é aquela pessoa que ela sabe o que fazer, mas ela não faz. Ela sabe como mudar a vida dela, mas ela não toma atitude. Segunda coisa, é fácil? Não, é simples. É simples, porque são ações simples, não são ações complexas. O grande problema nosso é a constância, que a gente não tem a constância necessária para gerar o resultado que a gente quer ter. Entendeu? Quanto mais constância você tem, quanto mais todo dia ali você está fazendo, você consegue alterar o seu hábito e criar um outro hábito. No lugar do hábito ruim, você criar um hábito bom. Insensato é isso. Minha pergunta, e aí? Você é uma pessoa insensata? Você ainda é uma pessoa insensata? Então você tem que parar de ser insensata. Porque o que vai fazer você crescer, o que vai fazer você avançar, o que vai fazer você despontar é justamente parar de procrastinar, parar de empurrar com a barriga. A maioria das pessoas, elas empurram com a barriga demais. Segunda coisa, prudente. O que é o prudente? Prudente é a pessoa que ela sabe medir o impacto de uma decisão. Ela tem noção, ela tem ciência, ela tem consciência do impacto da decisão dela. Ela sabe as consequências que ela vai arcar com a decisão que ela toma, com a decisão que ele toma. Tá entendendo? A pessoa ela já tem noção, ela tem consciência do impacto da decisão dela. Então, eu e você precisamos decidir. E aí, nós somos insensatos ou nós estamos na área da prudência? Nós somos pessoas prudentes ou nós somos pessoas insensatas? Se você é uma pessoa insensata, está mais do que na hora de a gente despertar e sair da área da insensatez e começar a ser prudente. Nos comprometermos com as ações que temos que tomar, nos comprometermos com o resultado que vamos ter, entendeu? Você tem que se comprometer. E esse jogo emocional, ele é cansativo às vezes. Por quê? Porque você sabe até o que tem que fazer, mas às vezes a sua parte emocional, ela tá gritando. E aí você acaba não fazendo por um momento emocional. Um momento emocional. Como diz o Thiago Brunet, emoções são passageiras, mas decisões são permanentes. E tem muita gente que deixa aflorar o emocional, toma uma decisão que não deveria e acaba simplesmente abandonando seus projetos por conta de um processo emocional. Você precisa fortalecer a sua parte emocional. Como? Ontem uma pessoa perguntou para mim assim, cara, como é que eu crio um hábito? Eu não sei se eu falei aqui, mas se eu já falei, eu vou repetir. Um hábito é composto de 3 partes. Um gatilho, que ele vai disparar, e aí você vai ter essa ação, uma rotina e um benefício. Todo hábito está em busca de um benefício. Ele está em busca de um benefício. Entendeu? Então, você precisa criar hábitos que vão disparar gatilhos em você, que vai gerar uma rotina, que você vai ter uma recompensa. Como assim? Vou dar um exemplo que eu já dei aqui. É aquela pessoa que fuma. A pessoa, ela está num momento de estresse, ela está num momento de nervosismo, daqui a um mau hábito. Aí ela está estressada, ela está ansiosa, o que ela faz? Ela fuma. O gatilho, qual o gatilho? O gatilho é o estresse, o gatilho é a ansiedade. Qual a rotina? Ela vai fumar. Qual a recompensa? O alívio. Entendeu? Só que isso é um mau hábito, porque está destruindo o corpo da pessoa. Um bom gatilho, um bom hábito é o quê? Fazer exercício, correr. Você tem um gatilho de ir para academia, certo horário, você vai, por exemplo, 7 horas da manhã, você cria aquela rotina e qual a recompensa? Você sente hormônios como adrenalina, dopamina, que dão bem-estar para você. Então, você precisa ser uma pessoa prudente, decidir e se comprometer e fazer as coisas acontecerem a partir de hoje.
a maioria das pessoas estão simplesmente na área da insensatez. E não é mais tempo de você que está aqui comigo estar na área da insensatez. Uma coisa que você precisa ter em mente é que você precisa limpar a casa. Como assim? Você precisa tirar, jogar fora da sua mente coisas que você tem postergado, você tem enrolado para resolver. Sabe? Você sabe que você tem que resolver, mas você não resolve. É aquela pessoa que tem uma janela quebrada, ao invés de ali atrás comprar um novo vidro para colocar na janela ou comprar uma nova janela, a pessoa compra um papelão, coloca aquele papelão naquela janela e deixa ali. Por quê? Porque não está entrando água, não está entrando frio e a pessoa fala, tá bom. Só que isso atrapalha a sua vida. E em quantas coisas na sua vida você não está usando gambiarra? Fala para mim. Quantas coisas na sua vida você não fez uma gambiarra e você falou assim, tá bom, tá funcionando. Só que aí você vive de gambiarra e a sua mente se adapta às gambiarras da vida. E tudo que você faz é gambiarra. Então, começa a limpar essas gambiarras. Porque por mais que não pareça, isso atrai mais gambiarras. Não sei se isso está acontecendo na sua vida, mas eu já vi em várias pessoas. A pessoa, ao invés de ela resolver, ela dá um jeitinho. E não é momento mais de você dar um jeitinho. É o momento de você resolver. Porque prosperidade atrai prosperidade. Pobreza atrai pobreza. Miséria atrai miséria. É aquela casa da avó que chega a 500 netos e a avó manda comida para os netos. E a mãe e o pai ficam reclamando. Para de comer, menino. E a avó fala, não, deixa o menino comer. Você já percebeu que nessa casa pode vir mais 10 pessoas, sempre tem comida em abundância? Sempre tem comida em fartança? Sempre tem mais? E na casa que é tudo mirrado, sempre tem menos? Por quê? Porque a cultura daquele lugar, o ambiente daquele lugar, a energia daquele lugar contribui para ter abundância. E a energia do outro lugar contribui para ter pobreza. Você já percebeu? Onde jogam lixo, sempre vão jogar mais lixo? Por quê? Porque aquele ambiente atrai lixo. E aí que é o problema. O que a sua mente está atraindo? A sua mente é um mar de abundância, é um mar de pobreza. A sua mente é um mar de crescimento e avanço, ou simplesmente de ficar no mesmismo, de ficar ali mirradinho. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito importante, vou te dar um exemplo. A pessoa ela tem uma meia, a meia dela é furada. Aí ela fala assim, mas ninguém está vendo. Mas isso contribui para o seu ambiente, contribui para um ambiente de miséria, contribui simplesmente para um ambiente onde gera o quê? Atrai mais pobreza. E muitas das vezes são essas pequenas coisas que fazem total diferença na sua vida. Por que você não está conseguindo avançar? Justamente porque você nutre essa energia negativa junto com você, porque você nutre esse caminho de pobreza, de miséria. Então você precisa ser prudente, você precisa jogar fora essas coisas para abrir espaço para o novo. Entendeu? Isso é, hein, Thalita? Isso é verdade, viu? Casa da sua avó, Deus abençoe, porque alimentar todos esses meninos aí... Os meninos comem bem. Vamos lá. Vamos continuando. Ó o 3. Ele fala o seguinte. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram consigo óleo. A única coisa que elas tinham que levar era o óleo. O óbvio. Elas tinham que levar o óleo. Elas tinham que levar o óleo. E elas não levaram. Aqui, ó. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Uma vez eu fui viajar de carro com uma galera e assim que a gente pegou a estrada, o rapaz estava dirigindo o carro, inclusive o carro era dele, ele olhou pra mim, eu tava do lado dele no passageiro e falou, eita cara, eu não coloquei combustível. Eu falei, mano, pra ele, você tá de sacanagem, você tá de brincadeira, que a gente acabou de pegar a estrada, nós passamos por vários postos de gasolina e você não colocou combustível, você está de sacanagem. E ele falou, eu esqueci. Eu falei, mas como você esquece? Acho que o primordial, o principal você esqueceu, que é o combustível. Aí ele falou, qualquer coisa eu paro o carro aí, se a gasolina acabar, e a gente vai andando até um posto e enche a garrafa. Eu falei, eu não vou não. Quem devia colocar combustível era você. Você está errando no mínimo. Deixa eu te falar aqui, ó. Se você não faz o mínimo, como é que você vai fazer o máximo? Se você não faz o mínimo,
Como é que você vai fazer o máximo? A maioria das pessoas, elas pecam no mínimo. Elas erram no mínimo. Elas não fazem o mínimo. Você tem que apresentar o seu produto, você não apresenta. Você tem que publicar na sua página, você não publica. Você tem que fazer uma live, você não faz, você está errando no mínimo. Como é que você vai ir para o máximo se você está errando no mínimo? Você tem que parar de errar no mínimo. A única obrigação delas era levar as candeias e o óleo, só 2 coisas. E elas erraram no mínimo. Será que na sua vida você não está errando no mínimo? Qual o mínimo que você está errando? Qual o mínimo? Qual o mínimo? Às vezes é postar um produto na internet e você não faz. É só o mínimo. É só o mínimo. Repito, qual o mínimo que você está errando? Que é justamente esse mínimo que vai fazer você crescer, que vai fazer você avançar. Eu tenho uma página um grupo no Facebook, um dos grupos que eu tenho. Hoje o grupo está basicamente com 22 mil pessoas. Esse grupo é sobre motivação e inteligência emocional. Esse grupo hoje está com 22 mil pessoas. Só que esse grupo, ele já começou comigo sozinho, só eu. Faz um ano, vai fazer 1 ano e 7 meses. 7 não, 1 ano e 9 meses que eu tenho esse grupo. Começou comigo sozinho. Eu comecei o grupo sozinho. E eu postava todo santo dia. Hoje estamos com 22 mil pessoas. Aí a pessoa fala assim: John, como é que faz? Eu tenho que fazer o mínimo. Qual o mínimo? Postar todo santo dia. Postar todo santo dia. Vou te dar um exemplo. Você acha que eu não tenho medo de vir fazer a live? Claro que eu tenho. Às vezes fica na cabeça, cara, e se não vir ninguém? Só que é aquilo que eu falei. Qual o mínimo que eu tenho que fazer? É me preparar e vir... me preparar e vir fazer. E as coisas vão acontecendo. Você precisa fazer o mínimo para que o máximo aconteça. Faça o mínimo, porque com certeza, se você fizer o mínimo, quando surgir o máximo, você também já vai estar habituado, já vai estar preparado, já vai ter criado um hábito de fazer o mínimo e o máximo vai aparecer na sua vida. Tá fazendo sentido para você? Comenta aí para mim. Se você, por favor, clica nesse aviãozinho, chama mais 3 pessoas para que a gente possa crescer esse número aqui. Vamos lá. Ó o 4. As prudentes, porém, olha a diferença das pessoas prudentes. Levaram óleo em vasilhas juntamente com candeias. 2 coisas que eu tinha que levar: a candeia e o óleo. As prudentes levaram em vasilhas os óleos. Elas levaram mais óleos ainda. Olha isso aqui. Aquele que tem disciplina, aquele que tem constância, ele tem resultado. Aquele que tem disciplina, aquele que tem constância, ele tem resultado. Não tem como uma pessoa dedicada, uma pessoa disciplinada, uma pessoa constante não ter o resultado. Não tem como. Se você pegar a maioria dos homens e mulheres de alta performance, você vai ver que eles tinham disciplina, que eles tinham constância, que eles faziam o que tinham que ser feito. Eles não ficavam postergando, eles não ficavam enrolando, eles não ficavam, empurrando com a barriga. Não, eles faziam, eles se comprometiam, eles de fato estavam ali fazendo todo santo dia. Tinha que fazer, eles faziam. Aqui, ó, aquele que tem disciplina, ele vai ter resultado. Aquele que tem constância, ele vai ter resultado. E o resultado vai ser favorável. O que está faltando para você é justamente você se ajustar nesses pequenos pontos para que as coisas comecem a girar na sua vida. Ó, elas se preveniram. Você não pode errar no previsível. Você não pode errar no previsível. E a maioria das pessoas, elas erram no previsível. Qual o previsível? Vou te dar um exemplo. A pessoa entrou 8h30 na empresa. 8h30 na empresa. Aí, isso daqui é normal. É normal no Brasil, né? A pessoa aqui em São Paulo principalmente. Aí a pessoa tem que levantar às 6 horas da manhã para se arrumar, para conseguir sair no máximo 7 horas. A pessoa coloca o celular para despertar 6 horas. Aí aperta o soneca para 6h30. Aí
toca 6h30, a pessoa toca para 6h40. Aí fala assim, não, vou colocar para 6h45. Aí na hora que coloca para 6h45, na hora que levanta 6h45, sai igual um louco, pegando qualquer roupa, vestindo, nem tomando café, já pegando tudo. Por quê? Porque já está atrasado. A pessoa ela erra no previsível. Você não pode errar mais no previsível. Não pode mais. Não pode. Se você é o tipo de pessoa que sempre está agindo no urgente, é porque você é uma pessoa que erra no previsível. Vou te dar um exemplo. A maioria das pessoas, porque eu estou repetindo a maioria das pessoas, para você ver como virou algo comum. A maioria das pessoas deixam para declarar o FG, deixam para declarar o IR, o imposto de renda, no penúltimo dia e no último dia. No último dia é quando a pessoa ela deixa para fazer a declaração do imposto de renda. Aí é aquela loucura, sai correndo, paga mais caro. Por quê? Justamente por isso. Porque nós erramos no previsível. Para de errar no previsível. Para de errar no previsível. Quando você erra no previsível, como é que você não vai errar nas demais coisas? Para de errar no previsível. Para com isso. Seja uma pessoa prudente. Seja uma pessoa que não erra naquilo que você não pode errar. Você errar numa coisa nova é uma coisa. Agora você errar naquilo que já é previsível, não dá mais, né? Vamos lá. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas erram nas coisas simples. A maioria das pessoas erram nas coisas simples. Simples. Você não consegue ter constância, você não consegue ter disciplina por conta do simples. Não é por causa do complexo. Por causa do simples. Então, para de errar no simples. Para de errar no simples. E último, vou te explicar aqui como funciona o seu subconsciente para você entender. Isso daqui pela hipnoterapia, tá? O subconsciente ele é dividido em 5 partes. Emocional, emoção você não controla, tá bom? Por isso quando a pessoa explode emocionalmente, ela fala um monte de besteira, tá? Emocional, memória de longo prazo, que é toda a sua vivência está atribuída aqui, principalmente as partes mais emocionais, elas vão ter destaque. Terceiro, ociosidade. O que é ociosidade? É isso que faz você ter preguiça. A ociosidade ela é responsável por você procrastinar. O que é o procrastinar? É o empurrar com a barriga, é o deixar para depois. A ociosidade, ela que controla para que você gaste a menor quantidade de energia. Ela que faz você não querer fazer o que tem que ser feito. Ela que faz você errar no simples. Ela que faz você errar no previsível. Porque ela não quer que você resolva esses problemas que vai gastar sua energia, entendeu? Outra coisa, aqui estão os hábitos, 3 tipos de hábitos. Hábitos bons, hábitos ruins e hábitos funcionais. O que é o hábito funcional? É o hábito que me faz sobreviver. Como por exemplo, eu não preciso lembrar todo dia como escovar os dentes. Eu já sei como escovar os dentes, entendeu? E o último, e o mais importante, a autopreservação. A autopreservação. Porque a maioria das pessoas, elas não fazem as coisas que deveriam fazer? Por conta do subconsciente, da sua programação principal. Na sua programação principal, ali estão coisas que foram atribuídas a você na sua infância. E aí você deixou aquilo ali. E só para você entender, o seu subconsciente manda em você 95%. Por isso que você sabe racionalmente o que fazer, mas você não faz. Por que você não faz? Porque se o meu subconsciente manda em mim 95%, significa que eu mando em mim só 5%. Então, o que tiver instalado lá na minha programação original vai me travar. É por isso que o cara fala assim, eu vou pra academia. Ele vai 1 semana e para. Por quê? Porque na programação original dele não está instalado esse desejo. John, como é que eu faço para instalar esse desejo? 2 formas. Repetição, que vai gerar um novo hábito, entendeu? A sua mente vai entender que aquilo ali já faz parte da sua nova programação, ela vai padronizar aquilo ali para que você não gaste muita energia. Segunda forma, forte impacto emocional. John, como é que eu gero um forte impacto emocional? Então, como é que você gera um forte impacto emocional? Com situações que te geram desconforto, se conectando a momentos de vergonha na sua vida.
porque você não vai querer mais passar por aquilo. E outra coisa, como é que eu sei isso? A hipnoterapia, a qual eu sou profissional hipnoterapeuta, a hipnoterapia, ela acessa o subconsciente para alterar essas informações. Por isso que as pessoas me contratam. A pessoa me contrata para que a gente, através das técnicas, nós acessamos o subconsciente da pessoa e a própria pessoa reprograma a informação. E aí ela se libera daquela ansiedade, se libera daquele estresse. Você está entendendo? Porque muitas das vezes você não faz, não é porque você é preguiçoso, é porque muitas das vezes, muito dos casos, existe uma programação instalada e aí você precisa procurar um profissional. Tem casos que não precisa, você consegue reprogramar se você tiver disciplina e constância. Continuando. Vamos lá. Ó o 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono. Isso daqui é muito interessante, ó. Ficaram com sono e adormeceram. No meio da nossa jornada vai vir o cansaço, vai vir o desânimo. No meio da nossa jornada sempre vai aparecer o quê? O cansaço. E esse cansaço, ele vai fazer você desistir. E esse cansaço vai fazer com que você fique bloqueado. E esse cansaço vai fazer com que você deduza um monte de coisa e você se paralise. Por quê? Porque nós começamos sempre uma coisa numa expectativa muito alta. E aí, conforme a expectativa não é suprida, vai entrando a decepção, vai entrando a frustração. E essa frustração mina a nossa energia e a gente para. Porque ninguém quer ficar frustrado. Ninguém. Um dos principais medos que as pessoas têm é o medo de estar perdendo tempo. Um dos principais medos que as pessoas têm é de perder tempo. Você tem projetos que você até quer começar, mas na sua cabeça fica assim: será que vai valer a pena? Será que eu não estou perdendo tempo fazendo isso daqui? Será que eu não vou perder tempo? E aí o medo de perder tempo faz as pessoas não começarem ou não continuarem. Tá aqui, ó. Elas ficaram esperando o noivo. E a palavra ela fala que elas adormeceram, elas tiveram sono. Que é o quê? No meio da sua jornada, da minha jornada, vai vir o cansaço. Vai vir o cansaço. E aí, se a nossa mente estiver focada no resultado apenas, nós vamos parar. O que eu tenho que ter paixão? Eu tenho que ter paixão pelo processo, porque é o processo que me leva ao resultado. E se o processo estiver errado, eu ajusto o processo. O grande problema das pessoas é que elas não ajustam o processo e elas focam no resultado não bate, elas ficam frustradas e elas param. Então, você precisa ter isso daqui, ó. Você está cansado? Descansa. Você está cansado? Descansa, não para. Descansa, não desiste. A maioria das pessoas, elas desistem, elas não descansam. No domingo agora eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim: cara, eu estudo pra caramba e as coisas não estão fixando na minha cabeça. Eu falei pra ele assim: sabe o que está faltando pra você? Descansar. Você tem que descansar. Aí eu perguntei uma coisa bem simples pra ele: e aí, como é que é o seu sono? Ele falou assim: cara, eu durmo mal pra caramba. Eu falei: então, dentro de toda a organização, o que você deveria mais fazer era dormir, e você não dorme. Porque dormir consolida a memória. O que é consolidar a memória? Limpa a sua mente, joga as coisas que não interessam fora e fixa e guarda na sua memória as coisas que são importantes. Aí você estuda e não guarda quase nada. Porque você está forçando, sendo que você não deveria forçar. Compreendeu? Não é fazer muito, é fazer certo. Não é fazer muito, é fazer certo. Então, qual é a forma certa que você tem que fazer? É isso. E se você estiver cansado, descansa. Dá um tempo para você descansar. Mas não para no meio do caminho. Não para no meio da jornada. Não para no meio do propósito. Não para. John, mas você está falando para não descansar? Sim, esse descansar é um tempo que você vai ficar parado. Agora, a maioria das pessoas, elas param de vez, elas largam mão. E aí a pessoa começa, para, começa de novo, para, começa de novo, para, e vive nesse ciclo de não ter constância. Você precisa descansar, mas você não pode desistir. Continuando. Eu não mandei lá no grupo do Telegram, mas eu vou mandar para vocês daqui, ó. Essa daqui é a sequência que qualquer pessoa passa. Toda pessoa passa por esse processo aqui. Todas as pessoas que querem ter um resultado na vida vão passar por esses 4 pontos aqui, ó. Primeiro ponto, intensidade.
todo mundo começa um projeto animado, disposto, alegre, com energia lá em cima, com a visão, já sentindo a sensação da realização, já sentindo euforia, já sentindo o corpo eletrizado, né? Você está eufórico, você está animado, você está transbordando de gás para começar. Só que aí, no meio da jornada, o resultado não começa a fechar. Aí vem o segundo ponto, que é o desânimo. A maioria das pessoas, todo mundo desanima. A grande questão é que se você tiver persistência, vai vir a terceira coisa, que é o desejo de desistir. O desejo de desistir. E aqui que está o segredo. Aqui que está a grande questão. Na hora que vem o desejo de desistir e você tem a capacidade de persistir, só as pessoas que conseguem chegar no desejo de desistência e vencer esse desejo de desistência conseguem alcançar o resultado desejado. Todas as pessoas que tiveram sucesso, você pode perguntar em qualquer área da vida, elas tiveram desejo de desistir. Elas desanimaram, elas tiveram desejo de desistir, mas mesmo tendo vontade de desistir, elas persistiram e essa persistência levou elas aos resultados que elas desejaram. Então, se você está no ponto de desânimo ou se você está no ponto de desistência, esse é um ponto crucial para a sua vida. Você tem que definir continuar, você tem que definir persistir, você tem que definir avançar. Você não pode parar aqui, porque quem desiste aqui perde tudo. E a maioria das pessoas, elas chegam nesse ponto da desistência e desistem, ao invés de confrontar e persistir. E a persistência, o ajuste ali no processo faz você chegar no resultado que você quer. Então não desista. Continuar. O 6 fala o seguinte: à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, sai para encontrá-lo. O noivo se aproxima significa que a oportunidade se aproxima. Quando você tem disciplina, quando você tem persistência, quando você sabe para onde você está indo, quando você sabe quais as ações que você tem que tomar e você persiste nelas, mesmo que momentaneamente, aos seus olhos físicos naturais, você não esteja vendo o resultado, quando você persiste, quando você insiste, porque você tem uma visão de futuro e você está apaixonado por essa visão, as oportunidades começam a se aproximar. No tópico anterior a gente falou o quê? Que elas tiveram sono e elas dormiram. Elas ficaram cansadas. Na nossa vida é a mesma coisa. A gente fica cansado. Só que quem persiste, quem insiste, as oportunidades se aproximam. E aí ele fala aqui que à meia-noite ouviu-se o grito de que o noivo estava se aproximando. O que quer dizer isso? Que a oportunidade estava vindo. E aqui é muito importante que a oportunidade te pegue preparado. Porque muitas pessoas, elas não estão preparadas quando a oportunidade aparece. E aí, elas perdem a oportunidade. Que a sua oportunidade te pegue preparado. Porque todas as pessoas na face da terra vão ter oportunidades. O grande problema é que elas não enxergam as oportunidades, primeiro ponto. E segundo ponto, elas não estão preparadas para a oportunidade. Existem bloqueios como medo, como timidez, como vergonha, como insegurança, que quando a oportunidade bate na porta, a pessoa ela simplesmente recua. E quantas oportunidades na sua vida você perdeu por conta de bloqueios emocionais, como eu já disse, medo, vergonha, timidez, aceitação, a autoestima lá embaixo, falta de confiança. Então, dessa forma você precisa estar preparado. E quando você está preparado, você cria as suas oportunidades. Você cria as suas oportunidades. Vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui com 3 pessoas. Aí a pessoa fala assim: John, compensa. Só que aí eu vou publicar aqui, eu vou publicar no Face, eu vou publicar no meu Telegram, eu vou publicar no WhatsApp, eu vou publicar status, tá? Eu vou publicar no grupo do Facebook, eu vou publicar no TikTok e várias outras pessoas vão saber sobre o meu assunto. E é todo dia fazendo, e são várias pessoas, por mais que não assistam, já tem noção que eu falo sobre isso,
que eu tenho isso, que eu sou disso. Você entendeu? E aí, daqui a pouco as coisas voltam ao normal, eu vou voltar a dar palestra, novas pessoas vão ser conhecidas, novas pessoas vão fazer contato comigo, e aí mais pessoas vão saber sobre o meu propósito. Você está entendendo? Novas oportunidades estão sendo criadas porque eu estou me conectando com novas pessoas. Começa a se conectar com novas pessoas. A internet está aí. Começa a se conectar com novas pessoas através do quê? Da internet. Crie oportunidades para você. Crie oportunidades para você. Crie oportunidades para você. Publica suas coisas. Fala sobre o que move o seu coração. Fala sobre as suas experiências, que vai trazer impacto na vida de outras pessoas. Eu publiquei ontem, até coloquei no Telegram a frase lá. Eu publiquei no Telegram que as suas dores curam outras pessoas. Que aquilo que você passou de ruim e você aprendeu traz transformação na vida de outras pessoas. E aí eu coloquei também no status do meu WhatsApp e uma colega minha apertou assim: mas como, John? As minhas dores pode curar outras pessoas? E eu falei assim: ensinando como é que você lidou com elas, ensinando como é que você aprendeu com elas. Por exemplo, as imprudentes aqui, elas aprenderam uma grande lição, que quem não está preparado, o noivo aparece e fica, e perde a oportunidade. Quantas lições você não aprendeu com os fracassos da sua vida? Por isso que eu disse ontem, eu nunca perco, eu sempre ganho, eu aprendo. Por quê? Os fracassos da minha vida me fizeram aprender. O grande problema é que quem não aprende, repete o quê? É igual série. Você estava lá na 5ª série, você não passou, você não aprendeu, você tem que fazer no próximo ano a 5ª série de novo. Por que você não está avançando? Porque quando você não aprende, você tem que repetir a mesma série. E aí parece que você viveu 20 anos na mesma série. E a vida de muita gente é assim. É a mesma vida, o mesmo resultado, só muda o ano. É 2019, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023. E não muda. Por quê? Porque a pessoa ela não conseguiu passar de série. O que é a série? Ela não aprendeu o que a vida está ensinando. Você precisa aprender o que a vida está te ensinando. Próximo. Ó o 7 e 8. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. A oportunidade, ela vai bater na porta, mas só algumas pessoas vão girar a maçaneta. O noivo, ele chegou e as insensatas ficaram malucas, porque elas falaram: cara, e agora? A gente não tem o óleo, a gente não tem o que é preciso para abraçar a oportunidade. Por isso que eu estou falando, a oportunidade bate na porta de todo mundo, mas só alguns têm a coragem de girar a maçaneta. E aqui que é o interessante, porque quem não tem o óleo perde o seu brilho. Tem gente que parece que é, tem gente que tem cara de que é, mas na verdade não é. Se você pegasse todas as 10 virgens, elas pareciam 10 virgens, mas só 5 estavam preparadas. E é a mesma coisa, tem gente aí que mostra daí perto do seu bairro, que você anda, que você segue nas redes sociais, que tem a cara de que é, mas na verdade não é. Na verdade não é. E às vezes você se compara com essa pessoa e você se ilude, você simplesmente se machuca emocionalmente, porque você olha e você fala assim: nossa, eu queria ter a vida daquela pessoa. Só que em contrapartida, aquela pessoa está dizendo: eu queria ter a sua vida. Por quê? Porque quem não é, não é. Quem é, sempre será. Então, seja, não tenta apenas parecer. Não tenta apenas parecer. Tem muita gente apenas parecendo que é, mas na verdade não é. E quando o noivo aparece, só quem é de verdade manifesta a luz. Só quem é de verdade traz luz de verdade. Tá entendendo? Então, por mais que estejam desprezando você nesse momento, se de fato você for, como é que é o é? Muitas pessoas elas tentam manipular a situação, e você não pode ficar manipulando a situação. Seja realista.
Seja verdadeiro com a sua situação. Enfrenta de verdade a sua situação. Não manipula a situação. Não manipula, porque a vida vai te bater. E por mais que nesses momentinhos, essas gambiarras que você está fazendo tá dando certo, uma hora você vai se dar mal. Nossa, John, você está falando para mim comigo? Não, tô te abrindo os olhos. Porque tem gente que manipula aqui, manipula ali, é gambiarra aqui, gambiarra, uma hora vai dar errado. Então, quem é verdadeiro, quando a oportunidade aparece, a pessoa ela abraça. E o brilho da pessoa é visto por todo mundo. É melhor você se preparar em silêncio e deixar que os outros gritem o seu nome do que você ficar se vangloriando e todo mundo ficar dizendo ele não é, ela não é. Entendeu? Quem se prepara em secreto, à luz de todos, tem sucesso. O grande problema é que as pessoas elas ficam mostrando que tem uma aparência, mas não tem preparação. Sabe? Tenha preparação. Isso depende de você. Continuando. Olha isso daqui. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão e comprem o óleo de vocês. Semana passada eu conversei sobre isso com um rapaz. E eu vou falar aqui para vocês. Não tenha dó. Para de ter dó. Para. Ele começou a vender um negócio e ele tinha uma concorrente, e essa concorrente dele vendia uma outra coisa. É concorrente dele indireta, porque vendia outra coisa, não vendia a mesma coisa que ele. E aí a gente estava conversando na sexta-feira passada, ele estava muito bravo, porque essa concorrente indireta dele virou concorrente direta. Começou a vender o mesmo produto que ele estava muito bravo. E eu falei para ele assim: sabe qual é o seu problema? É que você teve dó. Você teve dó. Porque o seu irmão tem o mesmo produto que a sua concorrente. E você não quis enfrentar a concorrência. Hoje, ela está vendendo o seu produto. Eu falei para ele assim: deixa eu te explicar uma coisa. Nós estamos no mundo. E você não pode ter dó das pessoas. John está falando para não ter amor. Amor é uma coisa, dó é outra. Amor é uma coisa, dó é outra. Muitas das vezes você está ajudando as pessoas de forma errada. Você está ajudando de forma errada. Você não ensina, você simplesmente fica dando. E a pessoa não aprende, a pessoa fica dependente. Para de criar dependentes. Deixa as pessoas voarem, como ensinando a elas. E aí eu disse para ele: lança o seu novo produto. Se ela não gostar, problema dela, é uma concorrência. Vocês são concorrência. Cara, é uma coisa que a pessoa fala assim: olha isso daqui. Ô Lu, esse daqui é o contato do que eu te mandei quando você me perguntou sobre a questão de chocolate, esses negócios. Esse meu amigo, ele ensinou um monte de gente a fazer chocolate, a fazer uns chocolates maravilhosos. E aí é o que eu achei interessante. Todo mundo abriu loja aí online, no Instagram, no Facebook. A galera vendeu bastante chocolate no dia dos namorados, dia dos pais, das mães. Vendeu. E esse meu amigo que ensinou a maioria da galera a fazer. E aí, a gente conversando, ele falou assim, um monte de gente falou pra ele, inclusive eu também. Falei: mano, por que você não lança a sua loja online? Sendo que 4, 5 lojas daqui do bairro que abriram online, vendendo chocolate, estão ganhando bem, foi por causa da sua receita, por causa de você? Aí ele falou pra mim assim: cara, eu fico meio assim, que as pessoas vão ficar chateadas comigo. Eu falei: cara, você já deu peixe. Você já, além de dar o peixe, você ensinou como pescar o peixe. E agora você tá com medo de magoar as pessoas porque você vai abrir a sua loja? Eu falei: cara, qual a lógica? Qual a lógica? A concorrência existe. Pronto, e acabou. A concorrência existe e a concorrência faz você ficar melhor. A concorrência te tira da zona de conforto. As prudentes falaram para as que eram as que eram insensatas: nós não vamos dar para você do nosso óleo, porque senão eu posso quebrar eu posso ferrar comigo mesmo. Você entendeu?
Você precisa começar a entrar em ação. Ah, mas o fulano e o ciclano pode... E daí? Para de ter dó. Para. Se você se preparou, se você se programou, se você se organizou, se você pagou o preço, problema de quem não pagou o preço. Aí às vezes você não avança, você não cresce porque você está com dó. Se as prudências tivessem dado o óleo delas, elas também não teriam entrado com o noivo. E quantas vezes você tem dado o seu óleo e deixado você na escuridão por conta de pessoas que são simplesmente sugadoras? Vou te dar um outro exemplo. Hoje eu não indico ninguém que não seja bom. Eu não indico. Eu já indiquei amigos e empresas e eu quebrei a cara e eu passei e a pessoa reclamou comigo. Falou, ó a pessoa que você indicou, cara. A pessoa é uma pessoa irresponsável, mas era meu amigo. Hoje é meu colega, nem amigo é mais. Sabe por quê? Porque você tem que decidir. E às vezes a sua dó faz você ficar onde você tá. A sua dozinha faz você ser quem você é. Para com isso. Para com isso. Quem quer crescer, cresça. Quem não quer crescer, que fique lá atrás. Aí eu falei pra esse meu amigo, falei, cara, lança o seu. Ele lançou tanto, pra você ter ideia. Ele lançou tanto que a galera começou a falar pra ele assim, cara, você pode abandonar a empresa que você tá trabalhando pra viver só disso. Você tá entendendo? Então para com essa dó. Segundo, quem se distrai perde a oportunidade. Sabe por que você não avança? Porque você está distraído tentando agradar pessoas. Sabe por que você não cresce? Porque você está distraído. Você está distraído. Você está distraído com o que não interessa para a sua vida. Você fica dando resposta para quem não merece a resposta. Você fica tentando debater com quem não merece nem uma informaçãozinha sua. Para com isso, velho. Para com isso. Para de se distrair. Deixa quem quiser falar falando. Deixa quem quiser jogar pedra que jogue. Deixa, irmão. Já foi. Já foi esse tempo de você ficar discutindo. No domingo a pessoa veio discutir. Eu falei, é desse jeito que você quer? Então faz desse jeito. Não tem problema. Sabe por quê? Porque não faz parte do meu propósito. Eu não vou perder tempo mais. Ah, mas você não discutiu. Faz do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Não é seu propósito? Não é você que quer? Aí a pessoa falou assim, caramba, eu pensei que você ia debater. Eu falei, não, faz do seu jeito. Sabe por quê? Porque não me interessa mais. Enquanto você ficar se distraindo, você vai ser roubado. Então para de se distrair. Para. Aqui, a vida é uma competição e cabe só um no pódio. Só um e pronto e acabou. Ou você vai estar lá ou você vai ficar choramingando. Ou você sobe ou você fica choramingando. Ou você vai estar no pódio ou você vai ficar criticando quem está. Outra, quem está no pódio sempre será criticado. Quem está no pódio sempre será criticado. Assiste lá no Netflix. Assiste lá, Ayrton Senna, assiste lá. Coloca lá, Ayrton Senna. Coloca lá, Ayrton Senna, documentário do Ayrton Senna. O cara que competia com o Ayrton Senna, começou a meter o pau no Ayrton Senna. Toda vez que o Ayrton Senna ganhava, o cara metia o pau. Ayrton Senna foi prejudicado várias vezes, porque a organização lá da Fórmula 1 deu gancho nele por conta de uma batida que ele fez, sendo que o cara estava errado. E o cara metia o pau nele. Sabe o que é interessante? Esse cara, se você assistir, você vai ver lá. Esse mesmo cara que metia o pau no Ayrton Senna, que era o competidor direto com ele ali, ó. Depois que o Ayrton Senna morreu, ele foi um dos principais diretores do Instituto Ayrton Senna. Ele é um dos principais diretores do grupo Ayrton Senna aqui no Brasil. E o cara nem brasileiro é. E aí perguntam pro cara, por que você que tinha rixa com o Ayrton Senna, você é um dos principais diretores do grupo dele? O cara falou assim, eu tinha rixa com ele na corrida. Eu tinha rixa com ele lá na pista. Aqui fora eu admiro ele. Aqui fora eu acho ele um cara sensacional. Aqui fora eu acho ele um cara admirável. A gente brigava para ver quem ia estar no pódio. Mas aqui fora eu tenho amor por esse cara. Porque esse cara faz eu ser melhor. Esse cara faz eu ser quem eu sou. Eu perdi pro melhor. O cara fala, eu perdi pro melhor. Eu tenho orgulho de falar. Eu não perdi pra um cara fraco. Eu perdi pra um dos caras mais sensacionais que eu conheci na minha vida. O pódio é pra um, irmão. É pra um. Eu não tô dizendo pra você jogar sujo. Eu não tô dizendo pra você ser desleal. Eu tô dizendo o seguinte.
se dedique, se empenhe, tenha comprometimento com aquilo que você quer vencer na vida e suba para o seu pódio. E esteja preparado para quando estiver no pódio as pessoas tacarem pedra em você. Outra coisa aqui, a vida é para os fortes. A vida é para os fortes. A vida é para os fortes. Se você não ficar forte, você vai cair. Se você não ficar forte, você vai apanhar e você não vai aguentar. Quanto mais você cresce, mais e mais e mais você apanha. Por exemplo, se ligar uma live para você e ter 6 pessoas, ter 5 pessoas para você te machuca. Ai, as pessoas não querem assistir minha live. Você é fraco. Tem gente que vai falar assim, John, você abre uma live para 4, 5, 6, 10 pessoas. Eu não faria isso, porque você é fraco. Eu sou forte, eu sustento com 6. Eu vou manter a mesma energia com 6, sabe por quê? Porque eu sou palestrante e eu já dei palestra para 5 pessoas. Hoje eu dou palestras para faculdade como a Anhanguera, como Unítalo, como Uninove. Hoje eu dou palestra em auditório para 300, 400, 5 mil pessoas. Só que já teve momentos onde eu dei palestra para 5. Eu entendo isso. Quem não dá valor ao seu pouco nunca vai desfrutar do seu muito. Então entenda isso, seja forte. Quando for necessário ser forte. No seu começo vai ser fraco mesmo, mas depois você vai ter resultado. Pega a maioria dos caras aí, que tem sucesso, sempre foi assim. E por que você quer que seja diferente com você? Aqui, vamos lá. E outra coisa, a gente tá dando informações aqui que se você for me contratar para me dar, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. E eu tô dando informação gratuita. Aí tem colegas meus que mandam mensagem e falam, cara, como é que faz isso e isso? Eu falo, só me pagando pra me te falar. Porra! Eu falo assim, cara, eu tô dando a live lá. Se você quiser saber sobre isso, é só você assistir a live. Aí a pessoa fala, nossa, é isso que eu falo. Não pode ter dó. Não pode ter dó. Porque na hora de te desprezar, as pessoas desprezam. Agora na hora que você tiver o seu valor financeiro, cobre ele. Cobre sim, cobre. Porque é você que está pagando o preço. Continuando. Aqui, e saindo para comprar óleo, elas foram comprar óleo. O noivo chegou, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. E ele respondeu, a verdade é que eu não conheço vocês. O que estiver preparado sempre vai ser beneficiado. Ponto. Quem estiver preparado sempre vai ter benefícios. Segundo, não espere estar preparado, vá se preparando. Não espere estar preparado, vá se preparando. Vou te dar 2 exemplos. O Michael Arruda. Michael Arruda é dono da Omni Brasil. A Omni Brasil é o maior instituto de hipnoterapia e de hipnose do mundo. O Michael Arruda, ele não estava preparado para ser o CEO da Omni no Brasil. Mas ele teve uma oportunidade e ele correu atrás. Quando a Omni de fora ligou para ele falando assim, cara, você pode, pra você ter ideia, o Michael Arruda era fissurado por hipnose. E aí ele aprendeu hipnose porque só tinha fora do Brasil. E o que ele fez? Ele pegou e colocou os vídeos no YouTube e traduziu. A Omni de fora descobriu, entrou em contato com ele e falou para ele o seguinte, você tem que tirar os vídeos do YouTube porque isso é nosso, nós não te demos autorização e se você não tirar nós vamos processar você. Só que aí os caras da Omni falaram assim, peraí, cara, você gosta de hipnose? Ele falou, sim, eu sou fissurado por isso. Olha isso daqui, perguntaram para ele, você quer abrir uma Omni no Brasil? E ele falou, quero. Os caras falaram, então, nós te damos um prazo de sei lá quantos dias e você vai fazer um evento aí e nós vamos estar aí junto com você no Brasil. Te pergunto, ele tinha todos os recursos para fazer o evento? Não. Ele tinha toda a capacidade para fazer o evento? Não. Mas foi uma oportunidade. Ele abraçou a oportunidade e ele correu atrás. Hoje ele é CEO da Omni no Brasil, porque ele abraçou uma oportunidade. Repito, ele estava preparado? Não, mas ele abraçou a oportunidade e foi se preparando. Vou te dar um outro exemplo, Thiago Brunet. Thiago Brunet, ele recebeu uma oportunidade de escrever um livro, ele não tinha um livro preparado, mas quando o cara falou para ele assim, você já tem um livro? Ele falou, tenho. Quando você quer? O cara falou que eu quero daqui 30 dias. Em 30 dias ele correu e escreveu o livro. A oportunidade bate na sua porta e você joga fora. Vai se preparando dentro da oportunidade. Vai se preparando.
vai se preparando para você não perder oportunidades na sua vida. Continuando. Então, para terminar aqui, esteja preparado. E se você não estiver preparado e vir uma oportunidade, abraça ela. Se valer a pena para você, abraça ela e se prepara dentro dela. Porque muitas pessoas perdem a oportunidade. É igual que o noivo apareceu, mas só quem estava preparado foi desfrutar do banquete. Não é momento mais de você não estar preparado. Você precisa estar preparado para quando a oportunidade bater. E se a oportunidade bater e você não estiver 100% preparado, abraça ela. Porque dentro dessa oportunidade você vai crescer e avançar. Eu espero que essa live tenha feito sentido para você. Se você gostou, amanhã nós estamos aqui novamente ao meio-dia. Se você puder, convida mais pessoas para que nós possamos crescer esse número de pessoas aqui. E eu espero que eu tenha contribuído para o seu crescimento, para o seu avanço. Outra coisa, você que não está no grupo do Telegram, é só clicar no link da bio e ir para o grupo do Telegram. Eu espero que essa live tenha feito sentido para você. E estamos encerrando essa live aqui. Só vou tirar um print aqui. Tirei. Valeu demais. Até amanhã. Tchau, tchau.